Graças a Deus por esta noite tão especial. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos terminar o capítulo 18 e começar o capítulo 19. Antes eu gostaria de fazer rapidamente com os irmãos aquela nossa revisão, apenas para situá-los e em seguida prosseguirmos. Na última quarta-feira nós revisamos, ou melhor, nós ensinamos sobre o capítulo 17 a partir do versículo 16. Este texto fala de quando Paulo chegou na cidade grega de Atenas. Atenas era o centro do pensamento do mundo daquele tempo. E Atenas era a capital também da Grécia. E lá Paulo, chegando na cidade, enquanto aguardava a chegada de Silas e Timóteo, ele observou que tratava-se de uma cidade muito idólatra. Havia altares dedicados a diversos deuses espalhados por toda a cidade. Paulo começou a pregar o evangelho ali. Ele pregava a palavra de Deus, ele pregava o evangelho do Senhor Jesus e dissertava sobre assuntos que aos gregos pareceu interessante e para alguns gregos até estranho. Paulo foi convidado a discursar no Areópago, que era um local que ficava provavelmente na colina de Marte. Era um espaço dedicado para discussões filosóficas. E quando Paulo chega no Areópago, o texto do capítulo 17 diz que ele começa a apresentar aos gregos que estavam ali reunidos a palavra do evangelho. Ia falar sobre o Deus desconhecido, porque havia um altar dedicado a este Deus na cidade. Ele discute com dois grupos de filósofos, os chamados epicureus e os estoicos. Eram duas correntes filosóficas citadas aqui, que havia em Atenas. Não eram apenas as duas, mas foram as duas citadas. Os epicureus, que nascem lá em Epicuro, falei sobre ele, e os estoicos, cujo pensador mor foi Zenão. Zenão, que aprendeu com Crates de Tebas, que aprendeu com Diógenes. Eu falei muito sobre Diógenes aqui na quarta passada, que foi um pensador do cinismo, chamado cinismo, né? Foi um pensador cínico. E eu falei sobre a diferença entre os epicureus e os estoicos. Paulo discute com eles e, como eu disse, no Areópago, ele apresenta todas as verdades a respeito do Deus desconhecido. Chegamos no capítulo 18, que é o capítulo onde nós temos Paulo saindo de Atenas e chegando aonde? Na cidade de Corinto. Em Corinto, ele se encontra com um casal que havia sido expulso da Itália. Qual o nome do casal? Priscila e Áquila. E Paulo se une a eles para exercer o ofício da fabricação de tendas. Então, Paulo, durante um período, ele trabalhou e pregou o evangelho aos sábados na sinagoga. Trabalhou para ter o seu recurso financeiro para que se sustentasse e pregou o evangelho na sinagoga, melhor dizendo. E quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo então se dedica exclusivamente à pregação do evangelho. Ele percebe que os judeus recusam a palavra do evangelho, não todos eles, mas alguns. Então ele deixa de pregar o evangelho na sinagoga e passa a pregar o evangelho na casa de um homem que morava do lado da sinagoga. Qual era o nome deste homem? Tício, versículo 7. Tício
justo. Servia a Deus e a sua casa estava junto da sinagoga. Tício, algumas versões trazem Tito mesmo, tá? Depende da versão, Tito ou Tício, justo. O versículo 8 diz que o principal da sinagoga, ele crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo, ele e toda a sua casa. E a partir do versículo 9, nós temos o Senhor aparecendo a Paulo para encorajá-lo. Talvez o coração de Paulo estivesse um tanto quanto esmorecido, entristecido. Não foi a primeira perseguição, ele já vinha de muitas perseguições por causa do Evangelho. E Paulo era naturalmente um ser humano, como nós somos. E o coração dele talvez estivesse entristecido, mas o Senhor o aparece em visão, e as palavras do Senhor foram estas: não temas, mas fala e não te cales, eu sou contigo. Ninguém vai lançar mão de você para te fazer mal, ou ferir-te, porquanto tem muita gente nessa cidade. O versículo 11 diz que assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus ao povo. Versículo 12 em diante, nós temos Paulo sendo apresentado pelos judeus invejosos que se levantaram contra ele, a Gálio, que era procônsul de Acaia. E eles chegaram acusando Paulo da seguinte forma, versículo 13: este persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. Quando Paulo iria iniciar a sua defesa, Gálio desencoraja os judeus e Paulo a discutirem aquilo naquele lugar, porque não era da sua competência tratar de assuntos que eram da esfera judaica. Então, Gálio nem se preocupa em ouvir Paulo e nem prossegue ali com aquele debate ou com aquele julgamento. Simplesmente os expulsa dali, tá? Os expulsa do tribunal. E o versículo 17 diz que todos se voltaram contra Sóstenes, talvez ele fosse uma espécie de segundo dirigente da sinagoga. Crispo já havia se convertido, e agora também Sóstenes havia se convertido. E na saída do tribunal, ele sendo também administrador da sinagoga, ele foi espancado. Tá? O texto não diz por que exatamente, mas pressupõe-se que por causa da decisão dele em se converter ao Evangelho, se converter a Jesus. Chegamos no texto de hoje, a partir daqui nós iremos. Versículo 18, do capítulo 18. Tá? Paulo ficou em Corinto por vários dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito. Era de costume naquele tempo os judeus fazerem uma espécie de voto temporário de nazireado. Os nazireus do Antigo Testamento, dentre outras coisas, não podiam fazer o quê? Cortar o cabelo. Então, pelo que parece, Paulo fez um voto temporário de nazireado e ficou vários dias sem cortar o cabelo. E era comum também que, ao final do período do voto, eles raspassem a cabeça para fechar aquele período em que eles se dedicaram ao nazireado. Ok? E por que eles faziam esses votos temporários de nazireado? Para agradecer a Deus, geralmente, por livramentos de grandes perigos. Então, Paulo, grato a Deus pelos grandes livramentos que Deus o havia dado, preservando sua vida, faz esse voto, passa um período sem cortar o cabelo, e ao final ele corta o cabelo antes de embarcar em direção à cidade para onde ele estava indo. Ok? Então, versículo 18 fala que antes de embarcar, ele raspa a cabeça em Cencreia por causa do voto. Versículo 19. Chegaram então a Éfeso. Ele sai de Corinto para Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Paulo seguindo a estratégia de sempre. Versículo 20. Estes rogaram. Quem rogou? Os judeus. Da onde? Da sinagoga, né? Que permanecesse por mais algum tempo. Todavia ele não aqueceu, ou não consentiu, ou não concordou.
Mas ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros, embarcando, partiu de Éfeso. Ele passa um período na sinagoga, apresentando o evangelho, decide sair de Éfeso. As pessoas, os crentes ali, tentaram demovê-lo da decisão, querendo que permanecesse por um tempo maior, mas ele diz que, se Deus quisesse, num outro momento voltaria para continuar o seu trabalho. Então ele parte de Éfeso. 22. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos, ou seja, passando na parte alta ali do mapa. Ele viaja pela região da Galácia e da Frígia, encorajando os discípulos. O que Paulo estava fazendo era, na verdade, solidificando o trabalho. Num primeiro momento, Paulo prega o evangelho, num primeiro momento, Paulo expõe a palavra da verdade, ele abre e funda igrejas, mas num segundo momento ele tem a preocupação de consolidar ou de solidificar o trabalho iniciado. Porque não era só abrir uma congregação, abrir uma igreja, congregar um povo num lugar. Não era só isso. Ainda mais considerando que o evangelho estava no seu primeiro século de existência, né? Bem ali no início do primeiro século de existência do evangelho. Então era tudo muito novidade. Tá? Então ele precisava apresentar o evangelho, os que criam eram interagidos, associados, unificados, e ali eles começavam a crescer na fé. E era necessário uma revisitação do apóstolo, um acompanhamento da igreja já solidificada em relação a essa igreja iniciante, para que ela também se fortificasse. Então é natural ver Paulo sempre revisitando alguns lugares. Era justamente para confirmar a fé dos irmãos, tá? Para solidificar a fé deles. Versículo 24. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Vejam como o texto qualifica Apolo: homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Então, um homem que tinha um poder de persuasão muito grande na fala, na exposição, e também um profundo conhecimento das Escrituras. A palavra experiência, em se tratando das Escrituras, obviamente é uma outra nomenclatura para conhecimento profundo e vasto das Escrituras. 25. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Era um homem poderoso, eloquente, instruído no caminho do Senhor, e o texto não fala quem o instruiu, mas o instruiu muito bem. Porque fez de Apolo um grande homem que ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Versículo 26. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, fizeram o quê? Convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Apolo já tinha avançado muito no conhecimento do caminho. Mas Priscila e Áquila tinham um conhecimento ainda mais vasto, ainda mais amplo a respeito do caminho. Eles perceberam que Apolo era promissor, era um potencial grande que havia na igreja, era um grande potencial, tinha muito potencial. Mas ele precisava ainda de ser lapidado em alguns aspectos. E por isso eles começam a falar com ele, lá na casa deles, né? Priscila e Áquila começam a falar com Apolo, lhe explicando ali com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, talvez só fazendo alguns pequenos aparos, algumas pequenas correções, ok? 27. Então, desejando ele viajar para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, solicitando que o recebessem. Quando chegou ele, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Quem é que foi que recebeu a solicitação para receber Apolo?
Os irmãos de Acaia. Então Apolo foi recomendado pela igreja, tá? De Éfeso, para que ele pudesse ir até Acaia e ser recebido. 28. Porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Chegamos agora no capítulo 19. Vamos lá. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Onde é que Paulo chegou? Então ele está retornando. Concordam? Vocês se lembram que ele havia estado lá? O pessoal tentou segurar ele por mais um tempo, mas ele decide sair para seguir por outras cidades, fortalecendo a fé dos irmãos. Mas agora, no capítulo 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo decide voltar a Éfeso. Encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que crestes? Porque na cabeça de Paulo era natural que o Espírito viesse a partir do momento em que houvesse fé. Se o coração creu em Jesus, o Espírito é dado. Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Então, pressupõe-se que eles eram discípulos de quem? De Jesus? Não. De alguns dos discípulos de Jesus? Também não. Pressupõe-se que eles eram discípulos de João Batista. Ok? Discípulos de João Batista. Então, eles ainda não conheciam o Evangelho, os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como o envio do Espírito Santo. 3. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então isso aqui reforça o argumento de que provavelmente eles eram discípulos de João, por isso não sabiam sobre a vinda do Espírito Santo. 4. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Há aqui um rebatismo destes discípulos. Por quê? Os discípulos, estes a quem Paulo está se dirigindo, foram batizados ainda na antiga aliança. Porque João Batista representa o último da antiga aliança. Não é isso que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus coloca João Batista como o último da fase da antiga aliança. Eles foram batizados segundo o batismo deste, que era ainda pertencente à antiga aliança. Agora precisavam ser batizados no nome daquele que representa o princípio de uma outra aliança. E por isso Paulo rebatiza eles, explicando que o batismo pelo qual haviam passado era para arrependimento. Agora este batismo estava inserindo eles nesta nova fase contida na nova aliança. O versículo 5 diz que, e compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Houve uma aquiescência, um consentimento. Entendemos que é necessário um rebatismo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Algo que eu preciso pontuar é que, apesar de parecer que o Espírito Santo vindo, o falar em línguas após a vinda do Espírito e a profecia após o falar em línguas, dá a entender que trata-se da mesma experiência. Mas é claro que são três experiências distintas. Uma coisa é o Espírito Santo vindo sobre eles. Outra coisa é eles falando em línguas. E outra coisa é eles profetizando. Apesar de estarem aqui, um na sequência do outro, dando a entender que uma coisa vai chamando ou puxando outra,
nós precisamos entender que trata-se de 3 experiências distintas. Eles tiveram as 3 experiências instantâneas, naquele momento. Instantaneamente após crerem, serem batizados, Paulo impôs as mãos e receberam as 3 experiências ali, naquele mesmo momento. Mas não necessariamente as 3 experiências vêm no mesmo momento. Não necessariamente após crer em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo, o indivíduo vá falar em línguas e vá fluir nos dons espirituais. Estes momentos são promessas para a igreja, de modo geral, mas eles podem acontecer em tempos distintos, porque são experiências distintas. Se não fossem experiências distintas, aconteceriam sempre desta forma com todos. Ok? Então, o indivíduo que creu em Jesus já recebeu o Espírito Santo, que já trouxe as línguas, que já trouxe os dons. Os dons espirituais, né? Estes espirituais. Profetizar está no quadro dos dons espirituais. São experiências distintas. Versículo 7. Eram ao todo quantos homens? 12. Versículo 8. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. De que cidade nós estamos falando? Éfeso. Onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Então, Paulo começou a ter um grande sucesso ali. 9. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes. E passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. De novo, irmãos, a mesma história se repetindo. A cidade é outra, o povo a quem ele está se dirigindo é o povo de outra cidade, mas a reação é sempre igual. Um grupo de gente que não suporta ouvir a verdade, gente invejosa, se mobilizou de novo contra Paulo, resistindo em seu coração, petrificando seu coração, agindo de modo desconfiante, descrente e ainda falando mal do caminho para toda a comunidade. Ou seja, um grupo de pessoas prestando um desserviço ao reino de Deus. É disso que se trata. Não é? Infelizmente, a gente sempre vê gente que é uma realidade até hoje. Gente que não quer falar do caminho, que não suporta ouvir a verdade sobre o caminho e que fica censurando e criticando aqueles que estão fazendo, aqueles que estão pregando. Isso, às vezes, no meio do povo de Deus, porque do mundo é natural que a gente espere isso. É natural que do mundo a gente espere oposições. Mas, às vezes, essas oposições nascem dentro da própria casa de Deus. Eu acho que essa é a parte mais difícil de lidar. É quando você está pregando o Evangelho, fazendo a sua obra, ou a obra que Deus te confiou, cumprindo o seu trabalho, cumprindo o seu ministério, seja ele qual for, no reino de Deus, e ao invés de encontrar apoio em toda a comunidade, você percebe que parte da comunidade soma com você e acredita e aplaude o trabalho, mas parte da comunidade sempre vai se opor. Isso é natural que aconteça, tá, queridos? Isso é natural que aconteça. E a gente tem que ficar pronto para atravessar situações como esta. Sempre prontos para atravessar situações como esta. Porque sempre vai ter gente na arquibancada que não faz, que não trabalha, que não põe a mão na massa e que fica criticando quem está andando ali fazendo a coisa acontecer. Tá? É natural. O que a gente vai fazer? Esmorecer por isso? Parar por isso? Ouvir isso? Porque tudo que os opositores querem é que você pare de correr para parar para escutá-los. Está lá, Neemias construindo os muros, fazendo o seu trabalho, e de repente aparece quem? Sambalate e Tobias, querendo desvirtuá-lo do propósito. Desce daí. Uma raposa, se passar em cima do muro que você está fazendo, vai destruir seu muro. Olha que palavra forte, né? O que eles estão dizendo? O seu trabalho é inútil. O seu trabalho não tem a menor excelência. Uma raposa, quanto pesa uma raposa? O quê? 10 quilos, não é isso? Menos, né? Uma raposa derruba seu muro.
Mas a palavra de Deus diz que lá de cima ele olha para os opositores e diz, olha, desculpa aí, é porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. É assim que a gente tem que agir em relação a qualquer um que se opõe a um propósito que Deus estabeleceu para que nós cumpramos no seu reino. As pessoas não vão entender, às vezes, o nosso trabalho. É normal, é natural. As pessoas, às vezes, não vão entender a nossa visão, porque quem entende a visão é quem recebeu a visão. Vocês estão me entendendo que, às vezes, até partilhar a visão é difícil, porque as pessoas não viram o que você viu, as pessoas não receberam o que você recebeu. Abraão está dentro da tenda, Deus diz, sai da tenda. O que ele vê naquele momento, só ele viu. E eu não estou falando só de enxergar as estrelas. Eu não estou falando só de olhar para a areia do mar. Eu estou falando que, junto com essa visão, Deus pôs um sentimento de fé que ninguém poderia alcançar, a não ser que tivesse visto também. A não ser que tivesse sido provocado por Deus da forma que ele foi provocado. Então, irmãos, o trabalho precisa ser feito sempre. Paulo está fazendo o seu trabalho. Se ele fosse parar para ficar escutando judeu invejoso, os opositores que não entendiam qual era a sua missão no reino de Deus, irmãos, ele não teria fluído na obra. Porque o ser humano, infelizmente, é desse jeito. A natureza do ser humano é terrível. A internet mostra isso. A internet, eu acho que é o maior veículo para expor, o melhor veículo para expor a malignidade humana. Porque eu nunca vi gente ser tão grosseira e tão maldosa e tão desrespeitosa como as pessoas que às vezes se posicionam na internet. Publica qualquer coisa lá, de conteúdo de valor. Alguém, em algum momento, em algum tempo, por mais que o que você esteja liberando é palavra de vida e saúde e paz, alguém vai dizer que não, que você está equivocado e vai começar a ofender sua pessoa, sua família, seu ministério, seu trabalho. São chamados... Tem até um nome para isso, né? Hater. Hate no inglês é ódio, né? Hater é alguém que odeia. É impressionante. Às vezes o irmão está publicando lá um trabalho que ele está fazendo, missionário, pessoas que eles estão ajudando. Aí vem os haters dizendo que está querendo aparecer. Se você faz, a esquerda não tem que ver, a direita não tem que ver o que a esquerda fez. Gente, as pessoas interpretam de forma tão equivocada as coisas e escrevem aquele discurso de ódio. Mas eles não têm nada para mostrar. Porque eles não fazem nada. A verdade é essa. Quem está trabalhando não tem tempo para ficar censurando o trabalho dos outros. Você já reparou que quem está trabalhando não tem tempo para ficar escrevendo embaixo e criticando o trabalho de quem está fazendo? Então, segue o seu trabalho, sempre. Escuta esse conselho, tá, querido? Segue o seu trabalho, faz a sua obra. Paulo está pregando o evangelho, tem gente se opondo, ele pega todos os discípulos que estavam crendo, as pessoas que estavam somando com ele na mensagem do evangelho, estavam crendo em Jesus, e fala o seguinte: vamos sair deste lugar hostil e vamos para uma outra estratégia. E para onde ele foi? Para a chamada escola de Tirano. Não se tem muitas informações sobre Tirano, mas era um homem de respeito, provavelmente. E provavelmente tratava-se de um mestre em filosofia, que tinha um espaço onde filosofia, discussões de ciência, de educação aconteciam ali. Paulo aluga aquele espaço para utilizá-lo em benefício do reino de Deus. Na sinagoga não me querem, não tem problema, eu tenho uma outra estratégia. Procuro a escola de Tirano, um lugar conhecido de todos. Vou expor a verdade a partir dali e vou solidificar e consolidar a fé dos irmãos a partir desta escola. Ele abre uma espécie de escola teológica ali, na escola de Tirano. Tá? E ele começa a falar sobre o evangelho ali, naquela escola. Agora, interessante que provavelmente Paulo utilizava o horário de 11 às 16 horas ou de meio-dia às 17 para explicar ou para ensinar e expor as escrituras na escola de Tirano. Por quê? A parte da manhã na escola de Tirano, bem como na cidade de Éfeso, era muito movimentada. A cidade funcionava muito de manhã. Era uma cidade cosmopolita, pessoas de todas as partes vinham ali. Havia na cidade o templo da deusa Diana,
uma nomenclatura romana, ou Artemis, na nomenclatura grega, era um lugar de muitos transeuntes passando, tanto os moradores da própria cidade, como aqueles que passavam pela cidade ali para usufruir dos seus oferecimentos, né? Havia ali clínicas voltadas para o tratamento médico, havia, como eu disse, o templo de Diana, enfim. Então a cidade pulsava muito forte na parte da manhã, mas na parte da tarde era costume dos efésios tirarem uma espécie de cesta. Quem conhece esse termo, cesta? Cesta é uma pestana, é um momento de descanso. Isso durava quase que a tarde toda. Fazer o quilo depois do almoço. Isso durava quase que a tarde toda. E Paulo, estrategicamente, ocupa esse momento do dia. Ele paga mais barato, porque era um horário onde a escola provavelmente não funcionava. Então ele paga mais barato para usar um horário que era ocioso na escola de Tirano. E ele começa de 11 às 16, ou meio-dia às 17, em torno de 5 horas por dia, de segunda a sexta, pelo menos, a pregar a palavra do Senhor e a fortalecer a fé dos irmãos. Isso por 2 anos. Então o povo fez um curso de teologia ali que não dá para copiar. Forte. É mais do que bacharelado. Vai lá para quase que doutorado, né? Então eles estudam 2 anos ali com o apóstolo Paulo. Estima-se que foram em torno de 3.000 horas que Paulo ensinou. 3.000 horas de ensino na cidade de Éfeso. 10. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Por que Paulo dedica quase 3.000 horas de ensino, quase 2 anos de ensino na escola de Tirano? Porque como Éfeso era uma cidade estrategicamente posicionada, a visão de Paulo é construir ali uma estrutura que desse àquela igreja a capacidade de enviar mão de obra para toda a Ásia. Irmãos, Paulo não trabalhava sem propósito. Nunca ele fazia uma coisa sem objetivo. Então ele forma um pessoal muito bem qualificado em Éfeso, para de Éfeso esse pessoal começar a mandar mão de obra para toda a Ásia. Então por isso ele dedica 2 anos, 3.000 horas de ensino para este povo. 11. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram retirados ou expelidos deles. Versículo 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo, ou seja, praticando expulsão de demônios, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha como é que eles expulsavam os demônios. Esconjuro-vos, ou expulso-vos, ou ordeno que saiam, em nome do Jesus, que não é nem meu Jesus, o Jesus que eu prego. É o Jesus que Paulo prega. Interessante que sempre tem gente querendo imitar o agir do Espírito, né, na vida de outras pessoas. Só que não dá para imitar. Como é que você vai imitar o agir do Espírito na vida de um servo de Deus? Não dá para imitar. Vocês lembram do Simão Mágico, que viu Filipe operando nos milagres e quis achar uma forma de operar também? Quando chega Pedro e os apóstolos, ele chega a ponto de querer suborná-los para que eles dessem a receita de como agir também pelo poder do Espírito. E Pedro o repreende severamente, dizendo que ele deveria se converter e clamar a Deus para que tivesse misericórdia em aceitá-lo. Então, sempre há essa qualidade de pessoas que querem dar um Ctrl-C, Ctrl-V nos milagres que Deus faz através da sua vida, ou na forma como Deus te usa. Eles chegaram a esse ponto. Eu ordeno que vocês saiam deles com base no Jesus que Paulo está pregando. Querem fazer o que Paulo está fazendo. Por quê? Porque eles querem as pessoas livres? Não, porque eles querem se promover em cima da situação. E não há uma motivação mais mesquinha do que essa, a de querer ser usado pelo Senhor para se promover em cima das suas maravilhas.
As maravilhas de Deus promovem Deus, não promovem quem opera, quem é o veículo através de quem Deus opera as maravilhas. Os irmãos estão entendendo? Então, se Deus nos usa nas suas maravilhas, nos seus milagres, nos seus sinais, nos seus prodígios, isso deve enaltecer o seu nome, não o meu nome, não o seu nome, não o nosso nome. Eu não posso de maneira alguma querer construir um cartaz com base naquilo que Deus está fazendo através de mim. Ok? É sempre para a glória do nome do Senhor. Qual versículo nós estamos, queridos? 14 agora. Os que assim procediam eles tinham até, são descritos até aqui, de quem eles eram filhos. Eles eram filhos de um judeu chamado Seva. O que ele era? Um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Então ele tinha 7 filhos. E olha só, versículo 15. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu. Dá a entender que eles fizeram isso outras vezes, mas nada tinha acontecido assim de notável, né? Mas agora acontece. Jesus, eu conheço. Isso é o demônio falando, tá, queridos? Os espíritos, né? Paulo, sei quem é. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Agora olha como é que os demônios são desaforados. E no entanto, vós, quem sois? Quem são vocês? Eu conheço Paulo, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas não conheço vocês. Quem são vocês? Satanás conhece a identidade do servo de Deus. É. Exatamente. Eu conheço Jesus, conheço Paulo, que pertence a Jesus. Mas vocês? Quem são? Pode falar, Joane. O pastor, essa palavra está aqui, mas ela acontecia não é só naquele tempo. Nos dias de hoje ainda acontece. Num tempo atrás, aí um conhecido fez curso de teologia, se formou, achou que era pastor formado, não se preparou. Então ele foi de qualquer forma com acompanhantes, com pessoas numa fazenda, fazer pregar a palavra, tudo, e ele foi de qualquer forma. E lá ele foi fazer, expulsar demônios sobre a pessoa que estava lá. O Espírito falou a mesma coisa dessa forma com ele. Quem é você? Porque o outro eu conheço, mas você, quem é você? Exatamente. Satanás desmascarando, né, o indivíduo. Então não é só naquele tempo quando, o Senhor veio, deixou os apóstolos. Nos dias de hoje, os espíritos ainda continuam também nos meios, são desaforados e sabem com quem estão falando. Satanás continua sabendo quem são os servos de Deus. Jesus falou, vocês vão expulsar os demônios. Quando ele envia os seus discípulos, os crentes, para a tarefa evangelística, ele assegura, vocês vão expulsar os demônios. Agora, a questão é, quem no mundo espiritual tem autoridade para expulsar os demônios? Aí depois ele foi, se preparou, se fortaleceu e voltou lá de novo. E aí eles reconheceram que Jesus é o Senhor. Isso. Quem no mundo espiritual tem autoridade para expulsar demônios? Quem anda com Jesus. Como é que Jesus confere autoridade a quem não serve a Ele, a quem não anda com Ele, a quem não anda em sinceridade com Ele? Quem é que no mundo espiritual fala e a coisa tem que funcionar do jeito que foi dito? É quem anda com Jesus. Agora, qualquer pessoa que tenta fluir numa autoridade que só se tem andando com Jesus e ele não anda com Jesus, então ele se dá mal. Porque para ter autoridade sobre os demônios tem que estar com aquele que delegou a autoridade, que é Jesus. Se você anda com Jesus, você não precisa ser pastor para expulsar demônio. Você não precisa ser formado em teologia para expulsar demônio. Você não precisa ser doutor em divindade para expulsar demônio. É servo de Jesus, pertence a Ele e anda com Ele, você tem autoridade para expulsar demônios. Se os demônios se manifestarem no seu trabalho, você pode mandar todo mundo embora em nome de Jesus. Se manifestar onde é que você estiver, você pode falar, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. E o demônio tem que obedecer. Porque você caminha com Jesus, logo caminhando com Jesus, te foi dada
autoridade. Pode falar, Leila. Não, só para comentar que a escolha das palavras é interessante, né? Porque conhecer é muito mais profundo do que saber quem é. Sim. Então eles falam, eu conheço Jesus, mostra que os demônios sabem quem é Jesus, né? E ouviram falar de Paulo. Paulo já tinha uma fama no mundo espiritual, né? Mas mostra, é interessante a escolha das palavras. Conhecer Jesus e saber quem é Paulo. Exatamente. Porque a palavra conhecer, irmãos, para nós, ela é divergente um pouco assim. Não é divergente. Ela não tem a profundidade que tem no contexto bíblico. Conhecer não é só saber sobre. Tá? É já ter se relacionado com, interagido com. Então, Satanás está dizendo, olha, eu tenho um conhecimento sobre quem é Jesus. Tá? É uma coisa muito aprofundada. Eu sei quem é Paulo. Aí sim, é saber sobre. Ok? É saber sobre, é ter informações a respeito. Bem colocado. Vamos lá. Versículo 16. Vejam a consequência. Tentaram operar usando o Jesus a quem Paulo pregava, só que não tinham a autoridade do Jesus a quem Paulo pregava. Olha o que acontece. Assim, aliás, então, o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Nós estamos falando de quantos homens? 7. Quantos endemoniados? 1. O endemoniado, ele avança com violência, domina os 7, quer dizer, os 7 ficam sem reação e rasga a roupa deles e deixa eles nus. Isso é para mostrar que no mundo espiritual, irmãos, para a gente operar, nós temos que estar debaixo da autoridade de Jesus. Porque Satanás não, escute isso aqui, é muito importante. Satanás não respeita nenhuma outra autoridade senão Jesus. Ele não respeita a gente. Ele só é obrigado a respeitar porque uma autoridade nos foi confiada. Porque do contrário, ele passaria como um rolo compressor por cima de nós. Vocês estão me entendendo? No inferno não existe nenhum outro nome temido senão o nome de Jesus. É o único nome que Satanás respeita. Agora, esse nome tem que ser liberado por alguém que dele recebeu autoridade. Porque senão, Satanás também continua sambando na cabeça das pessoas. Vocês estão me entendendo? Quem profere o nome de Jesus tem que ter autoridade desse nome. Porque senão Satanás continua operando da mesma forma. Agora, quando você serve a Jesus e você tem uma caminhada com Ele, de respeito, de obediência, de verdade. Quando você usa o nome de Jesus, ele é como uma... o nome de Jesus é uma ordem. Quando você diz o nome de Jesus, em nome de Jesus, você está dizendo, da parte de Deus está sendo ordenado isso. Olha que poder há no nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus funciona como ordem. Satanás entende, da parte de Deus está sendo liberado essa determinação. E Satanás não tem como descumprir uma determinação liberada da parte de Deus. Então é na autoridade do nome de Jesus. Eles ficaram completamente constrangidos e envergonhados, porque Satanás não respeita se é descendente de família religiosa, se é filho de sacerdote, para ele não interessa. Não serve a Jesus, não tem autoridade dele, então Satanás não obedece. 17. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Irmãos, olha o efeito da pregação do Evangelho e dos milagres operados na autoridade do nome de Jesus através da vida do apóstolo Paulo. Muitas pessoas passaram a temer a Deus, passaram a crer, e assim que elas chegavam, já chegavam confessando.
Confessando o quê? Os seus pecados. A conversão era tão grande que elas já chegavam confessando os seus pecados e declarando em público suas más obras. Olha que nível de conversão. 19. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. A cidade de Éfeso era uma cidade muito envolvida em feitiçarias, espiritismo, ocultismo. E os livros que ensinavam estas práticas eram muito caros. Então, geralmente os ricos tinham esses livros, ok? Só que quando eles se converteram, eles não se importaram com o valor que pagaram nos livros. Quando a verdade brilhou diante dos olhos deles e contrastou com toda a mentira em que vinham caminhando, eles disseram, isso aqui não me importa mais. Não interessa o quanto eu paguei. O que está aqui não presta. O que está aqui é mentira. Eu abro mão disso. Reúne todos os livros na praça e queima. Que mover, hein? Isso já aconteceu em outros momentos da história. Não está na Bíblia, mas em outros momentos da história, se não me engano, John Wycliffe, quando ele chega lá na Europa, ele prega o evangelho com tanto poder, com tanta graça, que todo mundo começou a trazer os livros de magia para a praça da cidade, e formou um monturo e começaram a queimar. Ele reviveu essa história do apóstolo Paulo, recentemente, séculos atrás. Olha o que o evangelho pode fazer. É por isso que a palavra sadia do evangelho, a palavra pura, a palavra incorrompida do evangelho precisa ser pregada. Porque é essa palavra que provoca este nível de conversão. Por que as pessoas hoje estão tendo uma espécie de conversão fake? O que é uma conversão fake? Levanta a mão para cima, eu quero Jesus, vem aqui na frente, recebe oração, mas não caminha com Jesus. O que está acontecendo? É que elas estão acostumadas a ouvir um evangelho que não é o puro. Um evangelho que não transforma a vida delas. Então elas vêm cá, passa pelo processo inicial ali da conversão, que é confessar e tudo mais, a Jesus como Senhor, a crer no coração, mas não prosseguem, porque elas não estão acostumadas a um evangelho que é puro, que é sadio. É um evangelho tão adulterado, tão prostituído, que isso não converte as pessoas. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho da verdade. Quem chegava, já chegava confessando, anunciando para todo mundo os seus erros, os seus pecados, pegando os seus artigos que contrariavam a nova fé e trazendo para o meio da cidade para tudo ser queimado. Porque ali, de fato, estava acontecendo uma conversão. E eles não queriam nenhum elo de ligação entre a nova vida e a antiga vida. Eles zeraram a vida antiga para começar uma nova vida com Deus. Isso na cidade de Éfeso. Isso foi tão poderoso que a cidade de Éfeso abrigou uma das igrejas que eram uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. A palavra foi pregada e foi recebida. E o povo se converteu. É necessário que nós, irmãos, aproveitando só o ensejo, só a oportunidade, é necessário que nós sempre nos dediquemos a pregar este evangelho. Para nós não nos interessa pessoas que vêm à frente e não se convertem. É necessário conversão. Conversão é metanoia. Metanoia é a palavra de ordem usada no ambiente militar no Novo Testamento. Quando o comandante dizia metanoia para a tropa entendia que tinha que dar uma volta de 180 graus. Significa que se eu estou nessa direção, escutei metanoia, eu tenho que andar nessa direção. É mudar drasticamente o trajeto. Não é tentar continuar caminhando na mesma direção e trazendo, incorporando coisas da nova direção. Não é possível isso diante de Deus.
Quando o camarada, a mulher, o homem se converte, é necessário um divórcio com a vida antiga. É necessário um rompimento definitivo com a vida antiga, com as práticas naturais do velho homem. É necessário uma mudança drástica de direção. E em quanto tempo isso tem que acontecer? O quanto antes possível. Porque Deus tem pressa na conversão. Tem que ser rápido. Antigamente o sujeito chegava na igreja, alguns de nós pegamos esse tempo, não tinha essa palavra macia de hoje. Essa palavra Nutella, né, de hoje, que a gente vai tentando achar as melhores expressões para chegar na verdade e para incutir a verdade. O povo era direto, era curto e grosso a liderança do passado. Ó, você está no pecado, você está na vida errada, você veio para Jesus, aceitou Ele hoje, então muda imediatamente. Se não mudar, vai para o inferno. Não era assim que eles diziam? Se você não mudar, mas não interessa, se você não mudar de vida, você vai para o inferno. E o povo fazia o quê? Mudava. Hoje, nosso Deus, tem gente que está há 20 anos se convertendo. Tem gente que está há 10 anos tentando se converter. Meus irmãos, para Deus, tem muita coisa errada aí. A coisa tem que ser assim, ó, rápida. Tem que haver uma decisão. Eu vou mudar de vida. Mudei de vida. Eu vou romper com os vícios do passado. Rompi, sejam eles quais forem, morais, sejam eles quais forem. Eu vou romper com o vício do passado, com a vida antiga, com a natureza antiga, com tudo que é pertinente ao que eu vivia, e eu vou mudar de vida. E a pessoa passa a viver uma nova vida em Jesus, porque é uma decisão, romper com a trajetória antiga e mudar para uma trajetória completamente diferente. Esse negócio de ficar uma vida se convertendo não funciona. Porque se nesse meio tempo Jesus voltar, ou o indivíduo falecer, o que acontece com ele? Então, meus irmãos, o povo de Éfeso entregou a vida para Jesus, divorciou com a vida antiga, rompeu com tudo que era do passado, se entregaram para o Senhor. Versículo 19, da mesma forma, 20, né? E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Vamos acelerar aqui. Temos mais 8 minutos. Passados estes acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para... Quem decidiu? Tem hora que Deus vai mostrar e tem hora que quem vai decidir? A gente tem que entender como funcionam as coisas no mundo espiritual, tá, queridos? Tem hora que Deus vai falar, vai ali, fica aqui, vai para a direita, para a esquerda, recua, mas tem hora que a gente que tem que usar a cabeça e entender como a gente tem que se mover. Passando pela Macedônia e pela Acaia, e projetava, depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. Isso ele falando com ele. E enviando à Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Ele enviou Timóteo e Erasto a partir de onde? Não. A partir de Éfeso. Ok, queridos? Ele não estava em Éfeso? Então foi a partir de Éfeso que ele decide enviar Erasto e Timóteo. Isso depois de 2 anos, tá? Ensinando na escola de Tirano. E no total ele deve ter ficado em Éfeso 3 anos, tá? O apóstolo Paulo. Então ele decide voltar lá para Jerusalém. Nós estamos em qual versículo? 23, né? Naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Caminho é a mesma nomenclatura para cristianismo, né? Evangelho. Um ourives chamado Demétrio, aqui eu vou praticamente só ler a história, porque nós já, inclusive, ensinamos sobre o que aconteceu em Éfeso aqui em outros momentos. Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores desta profissão e lhes declarou: Senhores, sabeis que deste ofício vem nosso enriquecimento. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas,
afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Versículo 27. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo de a grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Rapidamente, toda a cidade foi envolvida por 28, né, queridos? Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira. Quem foi tomado de grande ira? O povo que trabalhava lá com fabricação de imagem de escultura da deusa Diana e que estava lá na reunião com Demétrio. E começaram a exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Rapidamente toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos o contiveram. Sabiamente o contiveram. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra. E a maior parte das pessoas nem sabia ao certo por que estavam concentradas ali. Normal, né, queridos? Multidão é demais, né? 80% não sabe o que está fazendo ali, mas vai junto com os outros. Tá todo mundo correndo para lá, vamos para lá. Tá todo mundo falando mal do A, vamos falar mal também. Tá todo mundo falando mal do B, vamos falar. As pessoas não sabem exatamente por que fazem as coisas. A multidão, de modo geral, vai pela cabeça de meia dúzia. Versículo 33. Um grupo saído da multidão julgou que Alexandre fora o causador daquele tumulto, quando os judeus o impeliram para que fosse à frente. Ele, por sua vez, fazia sinal com as mãos, solicitando silêncio ao povo para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos a uma só voz exclamaram durante quase 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios. Então o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e ponderou-lhes: caros cidadãos efésios, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Artemis e da imagem que caiu de Zeus? Só antes de eu terminar a leitura, irmãos, graças a Deus que no meio de gente louca vai aparecer uma outra sábia, né? Que imagina o mundo só na mão de louco. Meu Deus! Os loucos implodiriam o mundo. Graças a Deus que no meio da maioria louca tem alguns que levantam com alguma palavra de sabedoria. Não é? O sábio, a vantagem do sábio é essa, né? O sábio, ele não vem para colocar gasolina no fogo. Ele vem para acalmar os ânimos e fazer as pessoas voltarem a si. Porque no alvoroço as pessoas saem de si. E elas fazem coisas animalescas. Graças a Deus que tem um sábio para dizer: olha, vamos voltar para si, gente. Vamos voltar para dentro. Vamos prestar atenção no que a gente está fazendo. Vamos usar a cabeça. É isso que esse homem está fazendo. Versículo 36. Portanto, considerando que estes acontecimentos são inegáveis, convém que vos aquieteis e nada façais irrefletidamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são ladrões de templos, nem tampouco blasfemaram contra a nossa deusa. Assim, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules para isso. Eles que apresentem suas denúncias ali. O que ele está dizendo? Quem tem alguma denúncia contra Paulo e sua equipe, procure os órgãos competentes para julgar. Não é criando alvoroço com a multidão, alvoroço na cidade, que vocês vão conseguir resolver as coisas. 39. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, este deverá ser decidido em assembleia regular, conforme a lei.
Porquanto, da forma como estamos procedendo, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje. E, neste caso, não nos haveria motivo razoável que pudéssemos alegar para justificar tamanha movimentação do povo. E, tendo dito isto, desfez a Assembleia. E, tendo dito isto, isso desfez a Assembleia. Graças a Deus por uma palavra de sabedoria. Era um homem que não temia a Deus, até onde se sabe, mas ele tinha uma sabedoria talvez acumulada ao longo dos anos e da experiência. Ele convida aquele povo a não agir de forma irrefletida, porque o louco age de forma irrefletida. O que é uma forma irrefletida? É uma forma sem reflexão. O sábio pondera, o sábio avalia, o sábio julga, o sábio pesa, o louco só age. Né? Subiu para a cabeça a ira, eu já ajo, eu já tenho uma reação e uma ação desmedida. Mas graças a Deus que sempre aparece alguém com uma palavra de sabedoria para acalmar os ânimos dos loucos, né, e fazer eles ficarem quietos por um tempo, até pensarem melhor suas ações. Semana que vem nós vamos para o capítulo 20, né, queridos? 20. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado pela presença de todos.